Pessoas, por isso que eu gosto de gravar aí, de printar as minhas entradas, né? Tanto no índice quanto no dólar. Isso aqui foi uma operação que eu fiz no dia 30. Olha a cagada que eu fiz, cara. Por que cagada? Primeiro candle do dia, eu não aguardei o fechamento dele. Já bati uma venda. Isso aqui se chama arrogância. De querer sempre estar certo. E não aguardar o que tem que ser feito. Por que eu tô te falando isso? Porque, ó, esse candle aqui foi o primeiro candle do dia. Ele nem tinha encerrado ainda. E eu já bati uma venda. Tá errado. Por que tá errado? Porque esse não é o meu operacional. Eu tenho que aguardar o fechamento desse candle. Eu tenho que ver como ele vai se comportar. Por quê? Porque às vezes o mercado ele abriu sem gap. Às vezes ele pode ter segurado aqui na abertura dele os 50%, mas só para ter ido buscar liquidez. Aí o que ele poderia ter feito? Ele ter vindo aqui e voltado em um único candle. Então isso foi super errado. Porém, como eu vi que eu errei, eu já corrigi a rota. Já corri, protegi o capital com 40 pontos. O certo mesmo seria eu ter cancelado. Mesmo se eu tivesse no stop. O certo era eu ter cancelado. Aqui, então aqui foi uma entrada errada, uma entrada que eu considero de arrogância, e isso não pode acontecer. Mas aconteceu porque eu sou um ser humano, não sou um robô. Enfim, eu respirei fundo, reconheci o meu erro, corrigi e aguardei o fechamento do candle, do primeiro candle do dia. Aí eu prestei atenção que ele, de novo, ele veio, tentou romper a região dos 50%, não teve força, né? E fechou abaixo. Top. Aí o que eu pensei? Eu falei, não, como o meu operacional é esse, se ele fechar o próximo candle, se ele romper esse fundo, eu vou bater uma venda e vou colocar o meu stop acima do primeiro candle do dia. Porque eu já vi que era uma região de fortes resistências, né, anteriores. E foi o que aconteceu. O segundo candle do dia rompeu, eu bati uma venda, buscando aí, como de costume, 500 pontos, porém eu acabei movendo um pouquinho o meu gain para 502 pontos, se eu não me engano, por conta que eu vi que era uma região anterior, mas que o alvo principal seria esse fundo aqui. Ó. E presta bem atenção no que eu faço. Né? Eu gravei o vídeo e fiz. Ah, Carlos, mas tá quase 1 para 1. Sim, mas se você prestar atenção aqui, ó, tá uns 425 pontos. Tá dentro do gerenciamento. E eu tô buscando 75 pontos a mais. Então, no risco-retorno, o meu retorno está maior que o meu risco. Então, está dentro do gerenciamento e fui para cima. Aí olha o que aconteceu. Automaticamente, depois que fechou o segundo candle, eu bati, ó, eu protegi com 22 pontos, aguardei o rompimento, rompeu esse fundo e eu fui protegendo. O que eu aconselho? Se você colocar a sua proteção aqui, nesse fundo, tem a grande probabilidade do próximo candle, do quarto candle, vir buscar essa região, te estopar e voltar aqui para o fundo. Né? Eu desci, se eu não me engano, para 200 pontos, porém, eu voltei. Por que eu voltei? Por conta que o correto não, né? O que eu trabalho é deixar o stop sempre um pouco antes do fundo ou do topo. Olha lá o que eu fiz. Fiz isso, ó, 207 pontos era a proteção. Aí automaticamente eu voltei a minha proteção. Por quê? Porque poderia acontecer do mercado vir buscar
essa região primeiro, como ele fez, e vim buscar essa outra região. Aí, 197 pontos e meio garantido. É só aguardar o mercado. Tira a mão do mouse, ou sai, vai caçar alguma coisa para fazer, e deixa, porque dinheiro no bolso você já tem. Olha a hora que era. 9h13 da manhã. Nas minhas ordens eu costumo deixar aí um som, né? Porque às vezes eu já deixo a ordem apregoada, dependendo das regiões, e saio da tela. Que é para não acontecer o que aconteceu aí no primeiro candle do dia. Ou seja, errou. Tá, beleza, mas já corrige o erro de imediato. Beleza? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu comentário, solta o likezão e vamos para cima.